Olá, a paz do Senhor, meus irmãos. Não saia daí. Hoje nós vamos para a terceira parte dos 11 hábitos para se obter comunhão com o Espírito Santo, com inspiração aí no estudo de Charles Spurgeon. Ok? Senhor, vê se há em mim algum sentimento impuro e guia-me pelo caminho da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu irmão, minha irmã, você que está aqui junto com a gente. Nós vamos continuar aqui o nosso estudo. É sempre aplicado de uma maneira assim bastante rápida, não dá para apresentar na internet alguma coisa mais profunda, porque muitas poucas pessoas assistem quando o conteúdo passa muito tempo. Então nós estamos aqui, hoje é a terceira parte dos 11 hábitos para manter a comunhão com o Espírito Santo, né? E nós estamos apresentando aqui para você, é claro que de uma maneira assim rápida, né? E aí, meu irmão, eu convido você para fazer parte da nossa igreja, aqui, ó, General Canabarro 3391, tá? Aqui na cidade de Uruguaiana. Você que está aqui com a gente, você mora na cidade, venha nos conhecer. É muito importante ter você junto com a gente. É muito importante mesmo, tá? E o Senhor é bom em todo o tempo. Ok? Muito bem, vamos lá, nós não podemos perder tempo. Hoje nós estamos na terceira parte, tá? Com esses 3 tópicos aí, ó. 11 hábitos para a comunhão com o Espírito Santo. Nós sabemos que para se ter comunhão com o Espírito Santo é preciso muita dedicação. É preciso muita busca, muita oração, jejum, leitura da palavra do Senhor, entre outros fatores. Manter a comunhão ainda é muito mais ainda dedicação do que a gente imagina. E como é bom a gente viver no Espírito, a gente ter a comunhão com o Espírito Santo, passar o dia inteiro na comunhão do Espírito Santo. É muito bom, é agradável, uma presença maravilhosa. Não é verdade? Agora eu preciso dizer que o Espírito Santo ele não avisa quando ele se retira. Então olha só como é importante a gente estar sempre revendo esse assunto. Porque é necessário, nós como cristãos, é necessário a gente estar sempre na comunhão. Hoje na terceira parte, confissão regular dos pecados. Comunhão com os irmãos. E em terceiro, a prática da gratidão. Tudo isso nos mantém mais próximo ainda do Espírito Santo. Então vamos lá. Dentro da confissão regular dos pecados, primeiro tópico, não há quem não peque. Então eu quero dizer para você, tranquilizar o teu coração, não ficar se igualando aos outros, muito menos se preocupando com o que os outros acham ou pensam de você, ou você viver uma vida olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Você se concentrar na sua salvação, porque não tem quem não peque. Não tem nenhum homem sequer na face da terra que não seja um pecador. Não quer dizer e não é um salvo-conduto para continuar pecando. Mas termos essa percepção parece que nos deixa leve. Não significa, volto a falar, que a gente deve viver aí praticando o pecado. Segundo tópico, livrar-se da culpa. Livrar-se da culpa por uma questão de consciência. Veja, o Senhor Jesus, ele já levou na cruz os nossos pecados. Ele morreu por mim, ele morreu por você. E o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, é suficiente para justificar você.
Então, nós precisamos entender que já fomos perdoados e nos livrar da culpa. Nós não podemos viver achando que não somos perdoados. Nós precisamos ter essa confiança, conscientemente de que Jesus nos alcançou o perdão dos pecados. O quarto item, honesto consigo mesmo. Ter aquela concepção de realidade de que você está bem, que você precisa se autoavaliar, está sempre vendo, ora, isso aqui não é legal, eu vou ajeitar aqui, eu vou orar aqui. Honestidade. É bom a gente ser honesto com todo mundo, faz parte, deve fazer parte da nossa vida, muito mais ainda honestos com nós mesmos, consigo mesmo. E o quarto item, manter o coração limpo. Como é bom manter o coração limpo. Pensamentos maus, desejos maus. Assim nós vamos, através de uma confissão regular dos pecados, quer dizer, eu tenho que fazer a minha oração e dizer, Senhor, hoje o meu dia foi assim, eu errei aqui, ou ontem eu errei ali e tal, e assim a gente vai indo. E como versículo base para a confissão regular dos pecados, está em 1 João 1,9, que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, nós podemos dizer, mas Jesus sabe, mas se faz necessário, se faz necessário você estar sempre ali na presença dele, por uma questão de consciência, podemos dizer assim, sempre acertando as coisas. O segundo item, comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos e o primeiro tópico, relacionamentos autênticos. Você ser verdadeiro, ser autêntico com as pessoas, não fingir. Não usar máscaras dentro da igreja, não usar máscaras no convívio entre os irmãos, mas ser autêntico, você é o que é. As pessoas têm que entender você e você tem que entender as pessoas, os próprios irmãos. Ninguém é perfeito. Quando Jesus escolheu os 12 discípulos, cada um tinha sua particularidade. E quem foi mais autêntico que Pedro? Me diga. O segundo tópico, transparente, edificantes, né? De uma maneira mútua. Eu sou transparente com meu irmão e ele é transparente comigo. Eu edifico a vida dele e ele edifica a minha vida. É claro que tudo dentro de uma racionalidade. Não quer dizer que você esteja em algum tipo de desconforto e saia vomitando o seu parecer. Não. Chama o irmão, conversa com o irmão. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo. O nome disso é comunhão. E o quarto tópico, o cristão não vive isolado. O cristão verdadeiro precisa do outro. A Bíblia diz, oremos uns pelos outros. A palavra do Senhor fala que um deve ajudar o outro a carregar a cruz. Viver isolado, a gente nunca sabe como é que estão as coisas. Procure o seu pastor, se relacione com o seu pastor, converse com o irmão, veja se há algum tipo de necessidade com ele. O quarto tópico, todos juntos comprometidos. Todos juntos, o nome disso é comunhão, comunhão com os irmãos, todos juntos. Em oração, todos juntos na exposição da palavra, no ouvir a palavra, nos mesmos problemas. Irmão, vamos orar pela irmã Maria, pelo irmão João, vamos orar pelo filho que vai fazer o concurso, a irmã pediu oração, todo mundo junto, todos comprometidos. Como é que você está? Precisa de alguma coisa? O segundo tópico para como obter ou então manter a comunhão com o Espírito Santo, se faz necessário a comunhão com os irmãos. E o versículo que a gente traz aqui para cooperar com essa palavra está em Hebreus 10, 25.
não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Admoestando-nos uns aos outros. Levanta aí, irmão, continua. Não está fácil para você? Não está fácil para mim também. Vamos orar junto. O Senhor vai mudar a circunstância. E assim o cristão ele vai caminhando. E o terceiro tópico que nós queremos apresentar aqui dentro desse estudo de Spurgeon, de inspiração de Spurgeon, é a prática da gratidão. Não tem, eu penso que esse aqui é um dos carros-chefe da comunhão com o Espírito Santo, porque você demonstra o amor quando você é grato. Isso é fantástico. A prática da gratidão, o primeiro tópico, ter a memória da bondade de Deus. Ora, eu costumo dizer sempre nas pregações que quando aconteceu um milagre extraordinário na vida de alguém, essa pessoa sabe de onde Jesus tirou, essa pessoa sabe o que foi aquele milagre e nunca mais esquece. A prática da gratidão é exatamente isso, ter sempre em memória aquilo que Deus fez por você, né? Da bondade de Deus, do que Deus é capaz de fazer no exercício da fé. Como que você conseguiu um milagre? Você conseguiu um milagre na hora do aperto, e ali você alcançou aquele milagre, e aí nunca mais você esquece da bondade de Deus sobre a tua vida. O segundo tópico foca no que Deus faz. Eu coloquei ali errado, ó. Foca no que Deus fez e faz por você. Perdão ali a ortografia, mas você está sempre focado, lembrando de tudo aquilo que Deus fez por você. Você está sempre concentrado naquilo que Deus faz todos os dias por você. Uma nova oportunidade de vida, de respirar, de amanhecer. Um grande obreiro que nós tivemos aqui, a oportunidade de escovar os dentes, de tomar um bom banho, de trabalhar. E assim, a prática da gratidão. E o quarto tópico, coração aberto para receber. Todo momento você dizer, Senhor, eu estou aqui, eu preciso da tua bênção. Eu preciso hoje da tua misericórdia. Eu preciso que tu me alcance hoje com a tua graça. Obrigado, Jesus. Coração aberto. Senhor, o que tu tem para mim hoje? Eu sou dependente de ti. Evangelho de João 15, a Bíblia diz, Senhor, sem ti nada somos. É esse o sentimento de gratidão. E o quarto tópico, mais grato ou grata. Aí aumenta. Maior o poder, o mover de Deus. Mais grato, maior o mover de Deus na nossa vida. Um coração grato, um cristão grato, ele recebe muito mais do Senhor do que ele imagina, e ele transcende os outros. Olha o que ele tem, é que ele é grato. Grato em contribuir, grato em abençoar, grato em socorrer, grato em ajudar, grato em acompanhar, em orar e etc. Grato pelo que Deus faz, grato de onde Deus te tirou, e assim a gente vai. E o versículo está em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Deu certo, glória seja dado o nome do Senhor. Não deu certo, glória seja dado ao nome do Senhor, por algum motivo. Né? Eu costumo dizer que não foi José que se colocou naquela cova. Foram os irmãos de José que colocaram ele naquela cova, naquela situação ali. Foram os irmãos. Fizeram aquela grande maldade e o Senhor transformou aquela maldade em bênção no final das contas. Ok? Essa é a parte 3. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer
fique atento, reveja aí o 1, 2 e fique aí, em seguida vamos estar postando mais sobre o assunto comunhão com o Espírito Santo de Charles Spurgeon. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz.